Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 3. Vamos começar por esse aí. Romanos, que não trouxe sua Bíblia, está aqui na tela. Mas sempre traga sua Bíblia, amém? Portanto, irmãos, rogo-os pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que foi me dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Você pode dizer comigo? Equilibrado. Amém? De acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Pula para o versículo em seguida, versículo 9, desse mesmo. Versículo 9 diz: e o amor deve ser sincero, odeie o que é mal, apague-se ao que é bom. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Alegre na esperança, seja paciente na tribulação, persevere na oração, compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratique a hospitalidade, abençoe aqueles que os perseguem. Difícil, né? Mas tem que ser. Abençoe-nos, não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que se choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a saciar-se a pessoa da sua posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. É diferente a versão, né? Não retribua a ninguém mal por mal. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: a minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. É isso mesmo. Se tiver sede dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre sua cabeça. A igreja pode dizer amém? Pois, depois desses textos aqui, eu acho que se eu pegasse esse microfone, não falasse mais nada, eu acredito que a gente já estava abastecido com tanta exortação, palavra de conhecimento, de entendimento, para que possamos viver corretamente diante, né, do Senhor. Então, tem muitas coisas simples que nós precisamos viver. E muitas vezes nós, como cristãos, nós não vivemos. Nós complicamos a nossa forma de viver. O evangelho ele é muito simples. É nós que complicamos. Deus é o nosso escudo, a palavra fala isso. É o único Deus que cremos. Quando fala aqui nessa parte do culto racional aqui, ou seja, eu sei, está dizendo assim, eu sei que eu estou fazendo. Eu não estou aqui obrigado. Ninguém aqui está obrigado. Porque nós fizemos, né? Nós fizemos essa opção de estarmos aqui.
Então, se você vai fazer algo para Deus, que você faça com zelo. Procure fazer bem feito. Não faça de qualquer jeito. Não seja vagaroso. A palavra tá falando nesse. Então, sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Amém? Salmos 62, versículo 5 ao 8. Se o Alisson quiser colocar aí, é bom. Salmos 62, versículo 5 e 8. Muito bem, Alisson. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente é Ele a rocha que me salva. É Ele a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele todos os momentos. O povo derrama diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Amém? Veja aqui que a palavra nos fala que não existe outro Deus. Mas muitas vezes alguns deuses têm feito parte da nossa vida. Mas a palavra fala que Ele é o nosso Deus. Amém? Ele é o nosso escudo. É o único que devemos crer. Sabe como é definido um Deus na sua vida? Um Deus ele é definido pelo seguinte: por qualquer coisa a que atribuímos poder de nos livrar de algo, isto vai ser o nosso Deus. Posso repetir? Um Deus é definido pelo seguinte: qualquer coisa a que atribuímos poder de nos livrar, isto vai ser o nosso Deus. Você pode ter dinheiro, você pode ter plano de saúde, você pode ter tratamentos, PIPs, você pode ter cartão de crédito, você pode ter uma conta privada, né? Você pode ser usuário de qualquer droga, você pode ser de álcool, você pode viver no sexo, você pode viver nos prazeres da carne, você pode viver na diversão, você pode viver no esporte. Tem vários amigos para tentar livrar você da solidão. Mas quando você faz disso, quando você atribui isso, e é poder para a sua vida, para te livrar, você está dizendo que você tem outro Deus. Quantos compreenderam? Amém? Então, tudo isso ele pode agregar. Dinheiro é bom, é bom. Quem não quer ter uma conta, né? Legal. Isso faz parte, vai agregar na sua vida. Mas isso não pode atribuir a um Deus, a uma salvação da sua vida. Você não pode ter isso como um Deus. Não pode dizer que a sua vida tem outro Deus. Então Deus ele deve ser o nosso único e suficiente Salvador, amém? E ele precisa ser a sua prioridade. E a minha pergunta é: Deus tem sido a sua prioridade? Essa é uma noite que nós vamos cear ao Senhor. E é uma noite para a gente, né, refletir e a gente começar a analisar quem tem sido, o que o Deus, né? O que tem sido Deus para você. Então, quando estamos atribuindo essas coisas, nós estamos dando essas coisas que não é o Deus que servimos, estamos dando a Ele o poder de disputar a fidelidade de Deus. Compreende? Então, quando algo é mais importante, que você coloca em primeiro lugar, sabe, que
Às vezes as pessoas se preocupam, a gente coloca tanto o nosso anseio em aquilo que acabamos de esquecer que nós temos um Deus que supre nossas necessidades. E acabamos saindo da vontade de Deus. E aí já está dando uma disputa da fidelidade que Deus tem. Nós deixamos de confiar em Deus porque nós estamos colocando outras coisas em primeiro lugar. Então, meu irmão, Deus é único, não há outro. Se tiver outro caminho alternativo, que você primeiro busque, que você possa se apegar, pode estar sendo um Deus na sua vida, e você não sabe. Eu não estou dizendo que você que você não deve ir a um médico, que você não deve ter, como eu falei, buscar, equipar, e você conseguir recursos, de cada dia você querer se aprofundar mais na sua área, no trabalho, né? Em buscar mais recursos para a sua família. Não, isso é importante, mas nada disso pode ser maior do que o nosso Deus. Eu não estou me referindo quando você atribui, na verdade eu estou atribuindo aquilo que é a salvação. Sabe que muitas vezes nós colocamos algo tão, se não for isso, não sei o que vai ser da minha vida. Não. Nós temos que colocar isso e atribuir tudo à salvação, dependendo daquilo. Aí você muitas vezes abre espaço para que o inimigo comece legalidades na sua vida. Então Deus é soberano, amém? É a sua soberania que precisa ser priorizado na nossa vida. Amém? Quantos podem dizer amém? Quando vier uma palavra, gente, não espere eu pedir um amém. Você mesmo vai receber essa palavra. Então, a soberania de Deus, ela deve ser prioridade na sua vida. Porque se isso estiver na sua vida, as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Então, não busque resposta em nada. Não espere depender de alguém para que a sua vida siga espiritualmente. Ok, depende disso, depende daquilo. Eu só vou para a igreja se meu esposo for. Eu só vou isso. E começa a colocar, sabe, coisas que não é para colocar. Essa palavra, muitos dias, vem queimando o meu coração pela situação, como estamos vivendo neste mundo, pela forma que o mundo está caminhando, pelo andar da comunidade, pelas pessoas que estão chegando, a gente vai observando, vai analisando a vida de cada um. As pessoas ainda não têm a certeza da salvação. Pessoas que estão na igreja com tantos anos, mas estão alheias. E esta palavra, ela tem confrontado a mim, e espero que nesta noite ela confronte a sua vida também, amém? Então está atraindo a um entendimento que o Senhor diz: eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim, amém? Nosso Deus, nosso Senhor. Por isso, meus irmãos, a nossa concentração não é o que você tem, porque muitas vezes nós estamos sonhando com coisas que não temos e estamos deixando de dar valor daquilo que nós temos. Então não é o que você tem, se concentra no que você já tem, no que você já sabe. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós nos concentramos muitas vezes, essa palavra aqui, ó, quem será contra nós? Nós sempre nos concentramos quem é contra nós. Não é verdade? O certo seria quem é o nosso favor. Quem é o nosso favor? Deus. Mas a gente não se concentra nisso. A gente se concentra no que vem negativo para a nossa vida. Então, meu irmão, não se concentre naquilo que não vai te levar a nada. Quem é o seu favor? Deus. Então se concentre nisso, no que Ele pode fazer, nas suas promessas. Todo mundo aqui já tem uma revelação, já tem um chamado, já tem um caminho a ser trilhado. Não precisa mais que a gente fique atrás. Sabe o que é que Deus quer para a minha vida?
Vocês já sabem. Moisés deu várias desculpas a Deus. Em Êxodo capítulo 4, ele se concentrou no que não tinha. Eu vou observar que Deus olhou para ele e disse assim: o que você tem em suas mãos? O que ele tinha? Uma vara. Né? E ele disse: Senhor, eu tenho uma vara. Aí Deus disse para ele: então comece com o que você tem. Comece com o que você tem, meu amigo. Então muitas vezes a gente diz: não quero servir ao Senhor, eu não quero porque ainda eu não estou preparado. Eu não quero fazer isso porque ainda eu não tenho. Tem. O Senhor já colocou em suas mãos, o Senhor já falou com você, você sabe. É porque muitas vezes nós queremos aquilo que ainda não foi liberado para nossas vidas. Então comece pelo que você tem, amém? Pelos recursos que Deus colocou em suas mãos. E assim vem mais novos recursos. Muitas vezes eu já falei aqui que às vezes a pessoa, ele quer um carro novo. Sandra, às vezes chama a minha atenção. Tu quer um carro novo, mas tu deixa o carro lá fora. Como é que a gente vai ganhar um outro carro? Deus nunca vai dar, porque tu não tem cuidado nisso aí. Eu fui começando a dizer a verdade. Né? Então, você tem que começar com o que você tem. Valorizar o que você tem. Porque nós nos concentramos. Então, se nós acreditamos no Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, né? Imaginamos. E por que muitas vezes nós nos concentramos no que temos? Porque nos concentramos no que é superficial. Nós temos o Senhor, porque não nos concentramos no que já temos. É até redundante às vezes eu falar, mas eu quero trazer a sua memória ao entendimento de que Deus já lhe deu, você já tem algo em sua mente, você tem a revelação de Deus. Só basta começarmos a tomar posse, ter fé, né, e agirmos. Então, muitas vezes nós estamos esperando uma revelação. Ok, revelação é bênção, mas Deus já deu a revelação. Então, se concentre nessa revelação que você já tem. A Bíblia fala que as coisas reveladas, Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem a quem? Ao Senhor, nosso Deus. Mas as reveladas, elas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Então, para que sigamos, né, segue o versículo, todas as palavras desta lei, 29. Mas devido à nossa falta de sabedoria, ficamos procurando novas revelações. E não praticamos a que temos. Nós já temos a segurança do Senhor, amém? O Senhor é o quê? Meu escudo, o Senhor é minha fortaleza. Já temos. O Senhor é nosso amigo. Tudo que temos. Toda revelação tem que te levar a Deus. Se você tiver uma revelação que não te levar a Deus, não foi Deus que te deu. Não foi Ele que te deu. Porque ela precisa levar a Ele, trazer a Ele. Então toda revelação que não te leva primeiro a Deus, não foi Ele que te deu. A revelação de Deus sempre é para atrair você para Ele. Amém? Isso não é poderoso? Nós fomos criados para a glória dele. Então a gente sempre é atraído pelas coisas encobertas. A gente quer descobrir algo aqui. E não as que são reveladas. Então tem coisas que a gente ainda não descobriu e ficamos cavando, buscando, sabe? Insinuando. Será que é isso? Será que é aquilo? Ficamos com os pensamentos, os problemas. Será que, meu Deus, o que é isso na minha vida? O que está acontecendo? Então, se você já tem, meu irmão, revelação na sua mão, trabalhe sobre ela. Amém?
Ore ao Senhor, consagre sua vida, consagre ao Senhor, trabalhe no que você tem. Eu sei que o Senhor, Ele está falando e Ele vai revelar, Ele vai trazer à sua mente aquilo que você tem e você não está sabendo usar, trabalhar. Foi o que Deus disse a Moisés: o que você tem em suas mãos? Moisés, se é uma vara. O que foi que Deus disse? Então joga na terra. Use o que você tem. Se concentre no que você tem. Deus tem lhe dado maravilhosas coisas. É porque nós esquecemos. A nossa mente é muito fácil de esquecer a bondade de Deus. Nós lembramos sempre quando a gente está na aflição. Ai, meu Deus, não sei o quê. Mas a bonança, a alegria. É por isso que o apóstolo René falava que ele falou, mas ele disse assim, que a pessoa que não celebra aquilo que ele ganhou, aquele momento, ele não celebra, ele não tem direito a uma nova conquista. Então nós esquecemos fácil. Então você sempre está sonhando no que não tem. Nós estamos sempre sonhando no que não temos, mas nos concentramos no que Deus não nos concentramos no que Deus já deu. Então, meu irmão, chega num tempo em que nós vamos nesse vai e vem e acabamos nos frustrando na vida pessoal por falta de entendimento, porque Deus já deu, mas nós não estamos fazendo. Nós queremos mais, mas o que Ele já deu nós não conseguimos dar de conta. Então, você acredita que Jesus te salvou? Amém? Amém? Então, por que nós nos concentramos nesses caos, nesses problemas? Nós precisamos nos arrepender de muitas coisas que nós fazemos, muitas vezes consciente, muitas vezes é inconsciente, mas acabamos saindo da vontade de Deus. Você acredita que Deus pode fazer muitas coisas na sua vida? Amém? Mas muitas coisas Ele já fez. Então, antes de acontecer na sua vida o que tem para acontecer, se concentre no que Ele já fez. Comece a fazer uma análise, traga a sua memória do que Ele já fez. Amém? Que você não sabe. Deus, Ele não leva em conta, graças a Deus, né? Que Ele leva em conta é o que você sabe. Por exemplo, o que nós não sabemos, Ele não leva em conta. Mas o que você sabe, vai te cobrar. Leva em conta. E muitas vezes é o que nós não estamos praticando. Então, o início de toda a revelação, desde o início ao final da revelação, tem que levar a Deus. Tudo que você for fazer tem que ser para a glória de Deus. Então, muitas vezes, a revelação ela não está te levando a Deus. Nós colocamos na nossa mente algo que a gente está querendo e não é uma revelação. É o que está no nosso coração. O coração é vanoso. Então não foi Deus que te deu. Quantas pessoas chegam assim, Deus fez isso na frente e não foi. E, gente, deixou de. A palavra dele ficou em vão? Não, né? Então, é coisa da nossa cabeça. Então, é coisas que muitas vezes nós imaginamos e acabamos ficando trabalhando naquilo, trabalhando em cima daquilo que você imaginou. E depois você não entende, rapaz, o que está acontecendo na minha vida? É porque nós estamos trabalhando naquilo que Deus não propôs para a nossa vida. E quando lemos aqui, apresentei os vossos corpos vivos e agradáveis. O que você tem para oferecer a Deus? O que Deus te deu para você oferecer? O que o salmista pergunta, o que eu posso dar ao Senhor?
por todos os benefícios que tem me feito. Tem feito. Eu posso dar a minha vida. Eu posso dar o meu tempo. Eu posso dar os meus sentimentos e os meus pensamentos. Os jovens que estão aqui. Eu posso dar aquilo que Ele já me deu. Amém? Então eu preciso procurar Então, Deus, Ele não começa na nossa vida que você não tem. Ele sempre vai começar e você já tem, porque Ele já te deu. E eu queria que você fizesse uma pergunta para seu irmão que está do seu lado. O que você tem, meu irmão? Que Deus já te deu. Nós precisamos avaliar e nos arrepender, purificar nossas vidas, amém? Às vezes você está esperando uma palavra, né? Aquela palavra, mas foi essa palavra que Deus deu durante os dias que eu venho. Então, está um pouquinho quente, né? Pode ficar, conta a mim não. Olha só, o sacrifício começa no lugar puro. Quero que vocês prestem bem atenção nessa palavra. O sacrifício começa no lugar puro. O altar é para a gente oferecer sacrifício. Então, nós não podemos deixar o pecado no altar. Quantos estão compreendendo? Às vezes as pessoas dizem assim, eu vou deixar meus pecados no altar. Né? Mas, meus irmãos, nós não deixamos nossos pecados no altar. Nossos pecados não deixamos na cruz. No altar você tem que dar o seu melhor para Deus. Amém? É no altar que nós temos que nos quebrantar. Então não adianta você fazer o sacrifício todo e não receber Jesus Cristo como Salvador. Então Deus precisa nos justificar primeiro, para que nosso sacrifício seja aceito. Então não adianta você fazer sacrifício sem antes Deus te purificar. Tem pessoas que querem se sacrificar, mas antes ela não quer fazer uma autoavaliação, reconhecer seus pecados, né? Buscar sua liderança. Olha, vem cá, eu quero aqui um discipulado, estou precisando disso aqui. Não, mas ela quer passar esse pulo de não se expor para querer mais adiante. Não adianta, nós precisamos primeiro nos purificar. Porque para que o Senhor Ele possa nos respaldar, para que Deus possa nos respaldar. E só quem pode purificar é o sangue do Cordeiro. É que nós estamos com a ceia, né, do Senhor. O altar é um lugar de pureza. A Bíblia fala que no céu tem altar. Em Romanos fala que apresentei o quê? Os nossos corpos vivos e agradáveis. Mas sabe por que fala esse versículo? Porque é um modelo da terra. É um modelo do céu que deve ser no modelo da terra. O modelo dos céus deve ser o modelo da terra. E quem foi o sacrifício dos céus? Quem foi? Jesus. Ele foi imolado antes da fundação do mundo. Jesus já andava nos céus como sacrifício vivo. E isso é forte, é muito poderoso. Mas ele andava como sacrifício vivo. Ele não foi decidido
em cima da hora, Deus chegou assim e disse: olha, vai descer agora, tu vai morrer na cruz do Calvário por aquele povo. Não, não foi assim. Não foi assim. Foi decidido. Porque ele já nasceu com este cargo. Ele é antes da fundação do mundo, amém? Então, no princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, o Verbo é a palavra de Deus. E quando Deus ele libera a sua palavra, já está definido. Amém? Então, Jesus não desceu só para morrer logo. Vai morrer na cruz do Calvário. Não, ele já era o sacrifício vivo nos céus. Ele é o nosso modelo de sacrifício. Nós possamos, nos espelhar. Sacrifício vivo é aquilo que quando está pronto, é quando o Pai diz assim, é agora. Esse é o sacrifício. Porque muitas vezes nós achamos que o sacrifício vivo é a gente vir os cultos, dia de quinta, de sábado, domingo. A gente acha que isso é um sacrifício. Às vezes nós achamos que o sacrifício é a gente estar passando a necessidade. É porque a gente está desempregado. Aí isso é um sacrifício. Muitas vezes nós nos apegamos a esse tipo de sacrifício. Aí nós falamos, meu Deus, quanto sofrimento. Como é que eu estou sofrendo? Sacrifício vivo é você saber quando a hora que o Pai disser, chegou a hora. Então Deus não disse lá, desce lá, que eu vou te sacrificar. Não, Jesus já era o sacrifício vivo no céu. E quando diz em Romanos capítulo 12, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, é que ele diz que, com essa palavra, ele ande na terra como Jesus andava no céu. Amém? Quanto estão entendendo? Então viva, vamos viver. Vou me incluir, Que é muito fácil dizer viva, mas vamos viver na terra como Jesus já vivia na eternidade e ele já era o sacrifício. E muitas vezes nós pensamos que o sacrifício vivo é algo de ruim que nós estamos passando na nossa vida. Sacrifício não é oferecer coisa ruim para Deus. Sacrifício é oferecer coisa boa. Para que quando as coisas ruins chegarem, você já esteja pronto, você já esteja preparado. Sacrifício não é vir aqui dizer, Senhor, está aqui a minha oferta, eis aqui minha vida, traz a oferta, e você acha que isso é um sacrifício. Eu quero oferecer minha vida e fazer aqui um voto, uma obra. Não, não é isso. Sacrifício vivo é você vir no altar e dar coisas boas. Sacrifício vivo é você dar sua vida. Sacrifício vivo é você oferecer o melhor, Senhor. Eu não estou falando de dinheiro. Quando a gente fala oferecer ao Senhor, muitas pessoas pensam que é logo em dinheiro. Eu estou falando da sua vida, da minha vida. Oferecer a nossa vida, oferecer o seu futuro. Ninguém quer oferecer o seu futuro. Os jovens, oferecer a sua juventude. É um jovem hoje chegar e dizer assim, Deus, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu futuro por completo. Isso pode ser um sacrifício. É um casal dizer, nós somos do Senhor Jesus. Sacrifício é aquilo que está pronto quando o Pai diz, agora. Aí você pergunta, como assim, pastor? É nós entregarmos o melhor para Deus. É você oferecer o seu melhor. O que tem sido o seu melhor? Qual é o seu melhor? Qual é o conceito que você tem de melhor para Deus? É você
dar o melhor que você tem para o Senhor. Não é o que lhe sobra, não é o que lhe resta. É o que você tem de melhor na sua vida. Tem muitos irmãos que não conseguem ser ou dar o seu sacrifício vivo, porque muitos aqui estão feridos. E Deus não nos chamou para andarmos feridos, não é verdade? Deus nos chamou para andarmos mortos. Mortos para esse mundo. Mortos para a vaidade. Mortos para o eu, nosso eu. Então Deus nos chamou para que andássemos com Ele. E se nós andarmos aqui na terra ferido, é porque ainda nós não fomos mortos. Você consegue compreender? Não podemos dizer que é sacrifício vivo se a pessoa vive sempre emburrada, sempre com mimimi, sempre reclamando da vida. Isso não é sacrifício vivo. Pode dizer até que é um crente evangélico, pode dizer que é até um... Mas isso não é um sacrifício. Então, o sacrifício vivo é aquilo que você oferece por inteiro, em primeiro lugar. Quem pode machucar uma pessoa que está morta? Me diga aí, como é que você vai machucar uma pessoa que já está morta? Quem pode ofender uma pessoa que está morta? Né? Nós estamos mortos para viver em Cristo Jesus. Então nada disso vai nos afetar. É para isso que o Senhor nos chamou. Amém? É para isso que você participa da ceia. Porque o nosso modelo de sacrifício, ele foi já preparado desde a fundação do mundo. Então Deus, Ele te chama. Ele nos chama para morrer antes de a gente morrer normalmente, fisicamente. A morte natural. É morrer aqui na terra. Isso é forte. Talvez você possa estar... Você não está entendendo, mas essas palavras, elas têm me confrontado. Quando muitas vezes eu sou machucado, quando a pessoa vem me ferir. Não é fácil, gente, estarmos na frente de uma igreja. Mas muitas vezes nós somos feridos, diretamente. Mas eu aprendi que eu estou aqui porque é para servir ao Senhor. Não dependo, daquelas pessoas que me ferem. Estou aqui para tentar ajudar. Então, eu aprendi com essa palavra que eu preciso morrer e deixar passar, fazer de conta que isso não acontece e não está me ferindo. Então, eu preciso morrer para este mundo. Quando Deus nos tira da terra, é escolha dele. Mas quando você decide morrer aqui na terra, é uma escolha, aí é um sacrifício. Morrer para o mundo. Quem já ofereceu para Jesus a sua vida hoje? Amém? Paulo diz que já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós estamos negociando, quando nós estamos em um determinado trabalho, não é você que tem que negociar, mas é Cristo através de você. É um exemplo que você vai dar. Então, Ele vai, através de mim, me usar a trabalhar. Quando eu estou comprando, vendendo, não sou mais eu. Paulo está falando isso. É Cristo através de mim. Amém? Então, muitas vezes nós estamos aqui na igreja, servindo ao Senhor, mas quando a gente chega no nosso trabalho, nós não
aplicamos isso que nós vivemos aqui. E aí abre as legalidades. O inimigo começa, né, a trabalhar na sua vida e você não entende. É porque você ainda não morreu para o mundo. Quantos estão entendendo? Amém? Então tudo que eu faço, ou tudo que eu vou fazer, já não faço eu. Tem que ser assim na nossa vida. Deve ser Cristo através de mim. Então todas as decisões da sua vida, busque a vontade do Senhor. Será que realmente é Deus que está nesse negócio? Tudo que você for pensar, tudo aquilo que você quiser, ou que você está pensando em querer adquirir, tudo que você buscar, tenha que haver com Ele, tem que haver algo com Deus. Não tem mais nada que a ver com a gente. É essa linha de pensamento que nós que vivemos para Cristo, no reino. Sabe por que muitas vezes ainda nós nos machucamos com as coisas do dia a dia? Sabe por que muitas vezes a gente se fere ainda? É porque ainda tem muita gente viva demais na casa do Senhor. Tem muita gente ainda deixando a carne trabalhar. Está muito vivo. Precisamos morrer, amém? A Bíblia que apresentamos nosso corpo, que fala como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto que? Racional, ou seja, é que ninguém vai te amarrar para a cruz, ninguém, né, vai nos tirar a vida, mas é nós mesmos que vamos dar a nossa vida. Sacrifício vivo é mesmo se oferecer. É você chegar, Deus, estou aqui, eu sou o sacrifício vivo. Eu quero morrer por Jesus. Não significa você tirar a sua vida. Significa você oferecer a sua vida a Deus. Isto é o modelo que nós devemos viver. Sabe? Essa palavra queima meu coração. E nessa noite, você, em cima dessa palavra, você tem uma oportunidade do arrependimento, de você fazer uma reflexão antes de você ceiar. O que você tem feito? Que tem saído dos propósitos do Senhor? O que tem deixado a sua carne falar mais? Todo mundo aqui toma decisões erradas e isso é normal. Tem alguns que tomam decisões precipitadas, impensadas. E a questão do arrependimento. E muitas vezes nós nos arrependemos, porque faz parte. Alguns erram mais, outros menos. Alguns cometem erros conscientes, outros inconscientes. Depende disso. Mas carrega consigo uma sensação de arrependimento, que é algo comum hoje. Mas porém é preciso utilizar esse sentimento de maneira positiva para que você chegue a Cristo Jesus. Amém? Pode ficar de pé. O arrependimento precisa fazer parte da nossa vida, porque não é prejudicial para o ser humano. Segundo os psicólogos, diz que o arrependimento nunca é prejudicial. Já o remorso, ela pode ser. O arrependimento, ele vai produzir um sentimento. Estou falando agora segundo a psicologia. O arrependimento, ele vai produzir um sentimento de mal-estar, um abatimento do ânimo, pode provocar um isolamento temporário, pode provocar choro.
tudo a depender do que se viveu e da intensidade do fato. Mas o arrependimento não leva à autodestruição, à autopunição, mas sim à vontade de mudança. Amém? Então, quantos desejam nessa noite mudar sua vida? Em cima dessa palavra, você começar a avaliar. Queria chamar a Sandra aqui. Que você saia daqui não com remorso, como eu falei, mas que você avalie do que você precisa se arrepender, do que você precisa pedir perdão, pecados. Essa palavra, ela fala sobre o arrependimento. Eu gostaria muito que antes de você tomar a ceia do Senhor, você comece a pensar, feche seus olhos e nós vamos estar orando. O que tem na sua vida que ainda está vivo e precisa morrer? Quais são as coisas na sua vida que você precisa entregar para Jesus hoje? Há alguns anos atrás, eu ouço alguns homens e mulheres de Deus se levantarem nessa nação para falar sobre o tempo em que a nossa fé seria testada. Esse tempo já começou. Às vezes a gente está achando que, sim, eu acredito que a igreja vai enfrentar perseguição. Mas eu penso que a maior perseguição que a igreja tem enfrentado é no seu dia a dia. O inimigo sabe qual é a fraqueza de cada um. O inimigo sabe qual é a área da vida de cada um que está vivo. E se ele puder usar essa área para fazer você blasfemar, reclamar, não acreditar em Deus, acredite, vai fazer, porque a intenção do inimigo é fragilizar a sua fé. Com seus olhos fechados, onde a sua fé tem sido fragilizada? Quais são as áreas da sua vida que tem sido fragilizado? O que está vivo dentro de você ao ponto de fazer você chegar a duvidar do seu amor, da sua fé? Peça ao Espírito Santo hoje para que venha sobre a sua vida. A palavra diz que nós seremos pressionados, mas não desanimados. A Bíblia diz que virão coisas que vão nos abater, que vão nos afligir, mas não vão nos derrotar. São nessas horas que Deus está permitindo que a nossa fé seja testada, porque nós precisamos ser aprovados. É muito fácil você dizer que ama e serve ao Senhor quando tudo está bem, quando todas as áreas da sua vida estão bem. Mas nós reconhecemos o que existe no nosso coração quando o dia mau chega, quando a provação chega. É nessa hora que nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. E assim como Davi, buscar socorro que vem do alto. Ele declara na palavra: elevo os meus olhos para os montes. De onde? De onde me virá o socorro? Isso parece a pergunta de alguém que está bem aflito e sem saída. Mas depois de um tempo ali na presença, ele descobre a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós estamos aqui diante da ceia.
E a palavra que nós compartilhamos para esse momento está em 1 Coríntios 11, versão NVI. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, que diz assim: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Agora, olha o versículo 26, preste atenção nisso. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciem a morte do Senhor até que Ele venha. Diga comigo, até que Ele venha. Sabe o que a Bíblia diz? Que até que o Senhor venha, nós precisamos esperar no Senhor. 1 João 3,3 diz: todo aquele que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Olha que poderoso isso. Você está esperando até que ele venha? Até que ele venha, nós devemos anunciar a sua morte, a sua ressurreição. Até que ele venha, nós devemos trabalhar para ele. Lucas 19:13, olha o que é que diz: então chamou os 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas, e disse ele: faça esse dinheiro render até a minha volta. Até que ele venha, ele está dizendo: trabalhe. Ele tem entregado, como o pastor ministrou para nós hoje, ele tem entregado para nós. O que você tem hoje? O que ele te deu? Você está trabalhando nisso? Você está trabalhando nas coisas que Deus te deu? Porque é até que ele venha. É a Bíblia que está dizendo. Até que ele venha, nós devemos amar a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? 2 Timóteo 4:8. A Bíblia diz que a gente tem que amar a vinda de Jesus. Amar. Você ama a vinda de Jesus? 2 Timóteo 4:8. Olha assim, olha o que diz ali. Agora me está reservada a coroa de justiça, que o Senhor, justo do juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda dele? A coroa é prometida para quem ama a vinda dele. Até que ele venha, eu preciso estar preparada como uma noiva. Você já viu uma noiva desarrumada? Você já viu uma noiva descabelada se preocupando com tudo? Não, a noiva se preocupa com o casamento, com o noivo. Apocalipse 21:2. Diz: vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Olha que lindo. Até que ele venha, precisamos estar preparados como uma noiva. Pensa aí, você está preparado para a vinda dele? Porque é até que ele venha. Não importa se a fé está sendo provada, não importa se a gente está passando por momentos difíceis, é até que ele venha. Segura aí. Até que ele venha, nós precisamos permanecer em santificação. Sabe o que é que diz 1 Tessalonicenses 5:23? Esse texto muita gente conhece e ele é poderoso. 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz o santifique por completo. Olha, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis. Aonde? Na vinda do nosso Senhor
Jesus. Irmãos, é um desafio se manter irrepreensível. É um desafio. Mas hoje, é isso que nós estamos fazendo aqui. Todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, simbolizando a aliança, simbolizando o compromisso que nós temos com Deus, simbolizando todas essas coisas que eu preciso esperar o Senhor. Ele vem. Não importa o que dizem, Ele vem. Nós precisamos anunciar a morte dele. Ele morreu por causa das pessoas. A gente está mais preocupado em resolver as nossas situações do que anunciar a morte de Jesus, que é a solução para o pecado da humanidade. Nós precisamos, eu estou recapitulando, nós precisamos trabalhar. Entenda, eu nunca vi Deus ficar devendo nada a ninguém, enquanto você está se empenhando em fazer aquilo que o Senhor lhe chamou para fazer. Ele está cuidando de você. Entenda, a Bíblia diz que Deus, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Se a gente não está sendo suprido em alguma coisa que a gente quer agora, é porque não é necessidade para agora. Você já pensou nisso? Porque a palavra de Deus não mente, eu vou ficar com a palavra dele. É porque a gente quer as coisas do nosso jeito. Mas até que ele venha, nós precisamos trabalhar para ele. Nós devemos amar a sua vinda. Sabe quando você está na expectativa esperando alguém? Fica olhando por mim, né? Esse tempo assim, meus pais... Quando chegaram, a gente ficava naquela expectativa, arrumando tudo, né? Esperando, dando a hora, ele está chegando. Por quê? Porque a gente querendo correr para o aeroporto para receber eles, e aquela agonia. Se a gente ama alguém, uma família que está chegando à nossa... Imagine o Senhor. Você ama a volta do Senhor? Porque quem ama automaticamente é o próximo passo. Se prepara para isso. Você está preparado e finalmente permanece em santificação. Não deixe que nada lhe torne irrepreensível para a vinda de Jesus. Não deixe que nada tire a sua santificação. Quem está entendendo diz amém. Ok, esse é o momento da ceia. Então, se você é batizado, se você tem uma aliança com Jesus, se você está firme na sua aliança com o Senhor, esse é o momento. Você que está com seu pão e o seu cálice, apresente ao Senhor. Pai, nós apresentamos ao Senhor esse suco de uva, esse pão que representa o teu corpo e teu sangue. Senhor, somos muito gratos pela aliança, e é em memória do Senhor que nós fazemos isso. É porque o Senhor morreu, porque o Senhor ressuscitou e nos dá uma vida vitoriosa. Nós amamos a tua vinda. E até que o Senhor venha, nós vamos proclamar. Nós amamos a tua vinda, Senhor. Nos prepara para esse encontro. Nos prepara para esse encontro. Nos ajude a trabalhar, a esperar, a estar pronto como a noiva, amar a tua vinda e estar santificados e irrepreensíveis. Nos colocamos diante do teu altar, Pai, e é em teu nome que nós ceiamos, em nome de Jesus. Coma o seu pão, beba o cálice.